Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre os esforços de torção. Nós iremos falar onde esses esforços ocorrem dentro de uma estrutura e iremos falar também como combater esses esforços de torção. Para iniciar, vamos entender o que é esse esforço de torção. Esforço de torção é um combinado de ações que vão agir sobre uma estrutura, fazendo com que ela tenha uma tendência de girar em torno do seu próprio eixo. E aí, esse esforço de torção, ele pode ocorrer de várias maneiras. Algumas maneiras podem intensificar esses esforços de torção, fazendo um efeito alavanca, e por isso que a gente precisa ficar muito atento em nossas estruturas. Eu montei diversas estruturas aqui no computador para que a gente possa rodar elas e entender aqui na prática como esses esforços de torção atuam e onde eles atuam e o que pode fazer para aumentar e diminuir esses esforços de torção. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora na tela. Primeiro passo, vamos entender esses pontos onde ocorrem esforços de torção. E eu separei aqui 4 situações práticas que ocorrem esforços de torção para que você consiga identificar aí na sua obra. Então aqui estão essas estruturas que eu montei. Eu vou fazer aqui uma visão 3D para que vocês entendam como são essas estruturas. E aqui estão elas. Vou apresentar aqui uma por uma, todas essas aqui, para que a gente possa ter uma noção do que está ocorrendo nelas. Vamos iniciar aqui nessa primeira estrutura. E aqui eu separei porque estão ocorrendo dois tipos diferentes, duas situações diferentes de torção. Se a gente for analisar, é uma estrutura aqui quadrada, nós temos 4 pilares e 4 vigas aqui de borda, porém nessa viga aqui da lateral, vamos chamar essa lateral de lateral direita, nós temos uma viga em balanço que está engastada nessa primeira viga daqui e está servindo de apoio tanto aqui para essa escada quanto para o patamar da escada. Então vamos dar um giro aqui para que a gente possa entender essa situação. Então vejam que esse braço de alavanca que descarrega na viga, quando ele faz esse esforço aqui de receber os esforços da escada, ao descarregar nessa viga longitudinal, essa viga vai sofrer esse esforço de torção, ou seja, como se você estivesse girando essa viga de apoio longitudinal aqui em torno do seu próprio eixo. A segunda ocorrência desse esforço de torção estaria aqui nessa outra viga da outra lateral, onde nós temos aqui uma laje em balanço. Então percebam que essa laje aqui em balanço, ela também está engastada ao longo aqui dessa viga, e quando ela vai se sustentar, ela puxa juntamente essa outra viga aqui de apoio, gerando esse esforço de torção. O terceiro caso que eu gostaria de mostrar para vocês, que está ocorrendo aqui nessa estrutura ao centro, quando você tem uma laje, então olhando aqui por cima, nós temos essa laje aqui principal, porém essa laje ela está dividida aqui ao centro por uma viga, e essa viga aqui do centro, ela descarrega em 2 vigas laterais. Vamos dar uma olhadinha aqui por baixo dessa estrutura, então vejam que essa viga principal está recebendo os esforços da laje, está descarregando nessas 2 vigas laterais. Então essa viga principal vai ter aqui um momento fletor e esse momento fletor, ao encontrar essas 2 vigas laterais, vai se converter em esforços de torção. Então este aqui seria o nosso terceiro caso. E o quarto caso que eu preparei aqui para demonstrar para vocês é todas as vezes onde a gente tem a ocorrência de vigas que tem um desvio na sua linearidade. Esse desvio pode ser tanto aqui em ângulo, pode ser um desvio em curva, pode ser um desvio circular ou semicircular, que ocorre em uma marquise, por exemplo. Então vamos dar uma olhadinha nessa estrutura aqui por cima também, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então aqui está, vejam que ao invés de ter uma viga reta e uma laje reta, como era o outro caso, por alguma questão arquitetônica, essa estrutura aqui teve um bico, e esse bico aqui tanto vai gerar esforços de torção nessa viga, quanto nessa outra viga. Se aqui fosse, por exemplo, uma viga circular ou um arco, também ocorreria isso. Vamos rodar aqui agora essa estrutura para que a gente consiga visualizar esses esforços de torção. Estrutura processada, vamos abrir aqui agora os nossos pórticos para que a gente consiga fazer essa visualização. Aqui está a nossa estrutura. Primeiro nós vamos utilizar aqui o modelo dos estados limites últimos. Vou ativar aqui os momentos torsores. E como eu falei para vocês,
aqui em nossa primeira estrutura, nessa lateral aqui esquerda, nós temos os momentos, né, os esforços de torção em decorrência daquela laje em balanço. E aqui na lateral direita, nós temos esses esforços de torção em decorrência aqui do apoio da escada. Essa viga que sustenta a escada está servindo como um braço de alavanca e esse esforço está sendo descarregado nessa outra viga em forma de momento torsor. Na nossa segunda estrutura, daquela mesma forma que eu falei para vocês, então vejam que essa viga aqui ao centro, ela está sofrendo aqui alguns momentos de flexão, uns esforços de flexão. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico para vocês terem uma ideia. Então, se eu colocar aqui nos momentos fletores, então vejam que ela tem aqui ao centro um momento fletor grande e esse momento fletor, ao ser descarregado nas vigas laterais, eles se transformam em esforços de torção. Então, nós temos aqui essa viga descarregando nessas duas laterais e gerando esses esforços de torção. E por último, como eu falei para vocês, essa estrutura aqui, que tem esse bico, né, essa falta de linearidade nessa viga, isso aqui vai gerar esforços de torção ao longo de toda essa viga. E vejam que esses esforços aqui eles se tornaram tão elevados que eles refletiram inclusive nessas duas vigas laterais. E aí, entenderam quais são os principais locais onde ocorrem esses esforços de torção? Então agora vamos entender como combatê-los e como deve ser a armadura nesses casos. Como eu falei para vocês, os esforços de torção eles vão sempre ocorrer aqui ao longo da superfície da viga. E uma superfície, uma geometria ideal para resistir a esses esforços de torção seria essa seção aqui circular. Porém, nas vigas a gente não consegue fazer essa seção circular. Por isso, quando a gente tem esforços de torção, o ideal para a gente executar na nossa estrutura, vou inclusive abrir essas duas onde estão os principais momentos, seria a gente, ao invés de utilizar aqui uma seção retangular comum de viga, né, a gente está utilizando aqui 14 por 40, seria tentar fazer com que essa seção se torne o mais quadrada possível. O que a gente poderia fazer aqui, por exemplo? Talvez um 25 por 40 ou um 30 por 40, tornando essas seções aqui mais retangulares. Porém, é sempre bom lembrar que quanto mais a gente aumenta aqui também a largura dessa viga, a gente está aumentando também o peso próprio. Por isso que nas seções que tem torção, o miolo da viga ela acaba sendo ali inutilizado. A viga se torna pesada. Por isso que as estruturas ocas, as estruturas de casca, resistem muito bem aos esforços de torção. Vigas que estão sujeitas à torção, a gente precisa fazer dois reforços. Primeiro, com relação às paredes laterais das vigas, as armaduras longitudinais também devem existir nessas paredes laterais das vigas. Em geral, em vigas, né, a gente tem apenas as armaduras positivas e negativas, a gente só vai ter armaduras de costela ali em vigas muito altas, porém vigas submetidas à torção, é interessante também que a gente tenha barras aqui longitudinais nas paredes laterais das vigas. E também os estribos vão ser muito importantes para resistir aos esforços de torção. A combinação de armaduras longitudinais ao longo de todo o perímetro da viga com os estribos vai ser fundamental neste caso. Algumas normas internacionais, inclusive, solicitam que esses estribos eles tenham ganchos de ancoragem, que eles tenham uma ancoragem prolongada. Como que seria essa ancoragem prolongada? Ao invés de fazer as duas dobras ali do estribo em apenas uma armadura longitudinal, você vai transpassar. Uma dobra você faz em uma armadura longitudinal, prolonga esse estribo e faz outra dobra em outra barra longitudinal. Vou colocar aqui na tela a imagem para você ver como é que fica. Como eu falei para vocês, vejam que a gente teve aqui um problema nessas duas vigas, a gente teve também problemas aqui nessas outras vigas aqui, justamente porque a seção ficou um pouco estreita para resistir a esses esforços. Se a gente aumentar aqui, como eu fiz, e rodar novamente, vejam só que vai resolver este problema. Aumentei a largura dessas duas vigas aqui e o problema foi resolvido. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou. Como eu falei para vocês, quando a gente tem esforços de torção, não é apenas as nossas armaduras negativas aqui e as armaduras positivas que vão existir, nós vamos ter armaduras longitudinais também aqui nas faces das nossas vigas, como vocês podem ver aqui nessa seção de corte. E aí, você já sabia desses detalhes? Você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, não esquece o seu joinha. Se você quer aprender mais sobre projeto estrutural, se você quer aprender mais, inclusive, sobre o Eberic, eu vou deixar aqui um link do meu treinamento gratuito. Dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo, pode ser que a gente esteja com a nossa lista de espera em aberto ou que a gente já esteja com a nossa data programada do evento.
De qualquer forma, clique aí no link abaixo, faça sua inscrição para você aprender muito mais aí sobre estrutura, sobre EBEC. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!